Vou começar contando uma anedota, porque outro dia a gente foi convidada para fazer um check-up, uma coisa sui generis que eu nunca tinha feito como jornalista. Mas eu fiz tomografia, ressonância, mamografia e juro, teve um momento em que eu pensei, pera, eu tô numa clínica de radiologia mesmo? Tô num centro de meditação? Tô num spa? Porque a gente estava num espaço belíssimo, com uma estética minimalista, muito calma, com luz natural, um atendimento de hotel 5 estrelas, mas de repente eu estava lá enfiada numa máquina de ressonância magnética. Pois é, e essa descrição estética é muito simbólica, porque ela resume o assunto desse episódio. A gente não sabe mais onde termina a medicina e começa a história de wellness. A academia está parecendo um centro de fisioterapia de atleta, a sala de radiologia que a gente foi parece um spa, e no fim das contas está todo mundo virando um pouco clínica. Total. E hoje a gente vai falar exatamente dessas fronteiras meio borradas e do tanto que essa tendência fala sobre a nossa relação com saúde, longevidade e também controle. Vamos de ponta a ponta analisar a promessa positiva da saúde integrada, focada em prevenção, e esse momento de tensão, onde o corpo virou um projeto infinito de melhoria que pode acabar deixando muita gente obcecada por performance. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Vânia Góes, jornalista, divido a bancada do Tchau Bela com a Isa Deson, que é expert em tendências. Juntas a gente cria estratégia para várias marcas dos segmentos de beleza e bem-estar. Em 15 minutinhos a gente te conta o que a gente anda pesquisando por aqui. Vamos lá? Vamos botar um nome nessa história do episódio de hoje. Lá fora, a galera das tendências já tá chamando essa mudança de Full Stack Wellness, Everything Gym ou Gym as a Clinic. Basicamente, estamos falando de um prédio de wellness, ou uma academia de tudo, ou uma academia clínica, enfim. É possível, cada vez mais, combinar num só lugar treino e saúde. E aí, mais do que o espaço físico em si, a ideia central é a gente juntar avaliação física, tecnologia de dados, programas personalizados, consultas preventivas e recuperação em um só serviço ou ecossistema. Sim, a gente está falando muito de conveniência, porque o que é premium, né, e luxuoso hoje tem muito a ver com não perder tempo. Essa noção de um lugar completo ou de um lugar que parece outra coisa, muito mais agradável do que antes, também fala de forma muito simbólica de como a gente aprendeu a pensar e encarar a saúde, né. Eu fiquei pensando muito nisso, porque no nosso imaginário, ir ao médico tem a ver com estar doente, ao menos na perspectiva Sim. ocidental comum. E todos esses ambientes que falam de longevidade e, consequentemente, de prevenção, estão muito distantes de parecerem um hospital ou lembrarem qualquer coisa relacionada ao nosso imaginário coletivo de doença. Não por acaso eu disse lá no começo que eles parecem um spa, né, e acho que essa é uma parte positiva, de fazer a gente encarar a ida à academia ou ao médico como parte da estratégia de envelhecimento saudável que a gente traçou pra gente, e sobretudo como algo mais leve que não precisa te dar necessariamente medo ou um bode, né. A gente já tem vários exemplos brasileiros desses longevity hubs, né, centros de longevidade, como estão sendo chamadas as academias e clínicas que estão nascendo por aí. E essa história, que obviamente teve sua gênesis lá fora, veio do mercado de luxo. Por quê? Por que que o povo da tendência acompanha tanto o mercado de luxo? Porque o luxo tende a ser um laboratório de todas as experiências que têm uma linguagem 5 estrelas. É, e o mercado brasileiro quase sempre responde a um movimento internacional. Naturalmente, adaptações devem ser feitas aqui. A gente está trabalhando num projeto enorme, né, de um wellness hub no Rio de Janeiro, não podemos contar. Já já. Mas lá fora a gente vê que a febre dos members clubs, como o Soho House, etcétera, se aplica, ou vem se aplicando, né, ao universo de saúde e longevidade com a mesma lógica de exclusividade, de pertencimento, acesso e, claro, também como um símbolo de status, né. É, em Londres, por exemplo, brotou uma unidade do Lanzerhof no The Arts Club, que é um símbolo desse universo. Essa é uma clínica austríaca de altíssimo padrão que fica dentro do clube de intelectuais inglês que foi fundado em 1863 e tem programas que incluem
Switches Fitness, Juice Bar, exames de imagem. E basicamente eles partem de diagnósticos para criar um plano de cuidado contínuo para você. Outro exemplo que eu achei muito bom, que fica na Califórnia, é o Love Life, que foi fundado pelo John McKee, acho que é assim que fala o nome dele. Acho que sim. Ele é um dos fundadores do Whole Foods, que é aquele supermercado saudável que popularizou a história de orgânicos numa grande cadeia. Enfim, a Love Life faz essa integração entre a medicina funcional e preventiva com diagnósticos super avançados, com exame de sangue, médicos 1000, plano personalizado, para tudo, tá? De fertilidade até para quem tem problema na coluna. Mas também tem uma área de recovery, que a gente tem episódio falando disso, tem uma área de fitness premium. Então é esse conceito de lifestyle saudável completo, né? E se a gente for olhar isso em números, né, o mercado global de clubes fitness e de saúde está com uma expectativa de chegar a 245 bilhões de dólares até 2032, com uma taxa de crescimento de mais ou menos 9% durante todo o período, segundo a empresa de inteligência de mercado indiana Fortune Business Insights. Esse nicho de clínicas de longevidade ainda é muito menor, mas deve atingir quase 10 bilhões de dólares até 2030, que está ali na esquina, com a projeção de crescimento de 12% ao ano. Isso segundo a empresa de pesquisa de mercado inglesa The Business Research Company. Acho legal a gente olhar para além do quanto o mercado cresce, sobretudo sobre as demandas do consumidor, né? Porque é isso que vai movimentando em alguma medida. Então, a Nielsen tem uma pesquisa mostrando que 70% dos consumidores globais se dizem proativos sobre a própria saúde e 57% dizem priorizar envelhecer bem mais do que faziam há 5 anos. 55% deles toparia gastar mais de $100 por mês em nutrição, autocuidado e saúde física e mental, que é bastante coisa. Mas quando a gente está olhando para isso, né, a despeito de outros tipos de consumo, E outros momentos históricos. exatamente, né, é impactante. A McKinsey também tem uma pesquisa que reforça uma outra história que é uma virada geracional, porque a gente tende a pensar em envelhecer bem, em se preocupar com a saúde, tratar de longevidade com gente mais velha. Mas eles mostram que nos Estados Unidos, bem-estar é prioridade para 84% das pessoas e são as gerações mais jovens que gastam de forma desproporcional com o assunto, porque, de novo, né? Virou uma atividade, né? Você quer contar que você vai na yoga tal, você quer tomar o suplemento tal, isso foi para além, né, da saúde. Aqui no Brasil a gente está praticando o mesmo exercício de luxo internacional, né? Quando a gente pensa numa estética meio spa, com muita tecnologia, foco em personalização. Acho que a novidade mais impressionante que a gente visitou recentemente é o CAI, né? Que foi o que a Vânia descreveu lá no começo. O CAI é uma clínica de medicina preventiva e radiologia que você pode fazer tudo, da ressonância que escaneia o corpo todo em 1 hora, a mamografia 3D com tomo no mesmo aparelho e usando máquinas que nunca estiveram disponíveis no Brasil até agora. Esse é não só o check-up mais sofisticado radiológico, né, que eu já vi, mas de serviço, né. Uma das coisas que me impressionou é que você chega e não tem uma recepção, tem uma espécie de concierge que vai guiar você por essa jornada entre um exame e outro. Esquece a coisa do laboratório que você já fez. Não tem uma cadeira para você sentar, porque basicamente você não espera. Você sai da mamografia e entra na ressonância e entra na tomografia, por corredores belíssimos, muito silenciosos e vazios, que tiram esse peso de você estar numa clínica e, naturalmente, com valores proporcionais à tamanha exclusividade e tecnologia de ponta, né. Outra iniciativa recente que a gente está curiosa para conhecer é o Cidade Jardim Health Center. Esse é muito simbólico porque ele é dentro de um shopping de luxo, né? Ele tem um estúdios de fitness, tem serviço esportivo, tem o famoso recovery, tem estética, tem consultório médico. É o encontro do super exclusivo e o super cuidadoso ao mesmo tempo, né? Sim. Eu também gosto da Soul Weight, que parece que é só uma academia muito elegante, low profile, fica no topo de um prédio, assim, com uma super vista de São Paulo, mas tem um corpo clínico digno de Brian Johnson, com um discurso que gira em torno de longevidade, performance e, naturalmente, recuperação. E quando eu leio as coisas dele, eu fico com uma sensação de que se eu frequentasse, eu me sentiria uma CEO muito bem-sucedida,
tratada como uma atleta profissional que corre maratonas no mundo inteiro, sabe? Tô pronta. Bom, em tese, parece bom que a gente esteja interessado por essa visão mais integral do que a saúde, da tal medicina 3.0 focada em prevenção e que a gente possa remediar menos, né? E contar mais com tecnologia, né? Porque nunca foi tão. Não é fácil, porque ainda é, né, é um lugar de muito privilégio, mas o avanço é muito notável, né, nos últimos anos. Então, mapear e prevenir ficou mais simples, em tese, né? Eu que o diga que depois de passar por tratamento oncológico, virei uma biohacker assumida, tanto na parte menos tecnológica do acompanhamento do básico e Do dos clínico, pilares né? É. da vida, como hoje a gente estava lendo exames genéticos muito profundos que eu ando fazendo. Mas isso tem lá o seu lado espinhoso e perigoso, né? Como todos os mercados que a gente estuda sob um ponto de vista muito criterioso do comportamento. É, eu acho que a gente também tem que falar dos pontos preocupantes que envolvem tecnologia. A gente tem um episódio ótimo sobre Big Data, que fala sobre o quanto o nosso acesso a métricas no pulso, por conta dos relógios ou no celular, podem deixar muita gente paranoico, por exemplo, né? Quanto mais dados, maior a tentação de transformar a saúde em dashboard e cuidado em controle, né? É, porque eu acho que essa coisa do wellness pode virar um tipo de ansiedade socialmente aceita, sabe? É, Estamos de falando disso, quem. não é de hoje, né? Não, estamos há uns 2 anos falando disso, né? Mas é isso, de quem se monitora demais, de quem fica ansiosa se não fez check-in no Gym Rats, porque se exercitar é muito importante, se os scores do seu sono não tão bons. É óbvio que é ótimo a gente saber que talvez a gente não esteja dormindo bem, mas vira um lugar, né, pode virar um lugar de performance extremo, né? E atrapalha o seu objetivo principal, que era dormir, né? Sim, ou não ser ansiosa, né? Exato. E aí a gente fica se perguntando aqui, né, por que tanta necessidade de controle? E a gente entende que o mundo tá muito imprevisível. E aí o corpo vira o lugar aonde você ou eu, a gente acha que consegue mandar. Só que, de novo, tem uma linha muito tênue entre cuidado e obsessão, e a gente acha importante falar disso para não ficar uma coisa velada também, onde a gente só fala do ponto positivo. É, tem outra problemática que eu acho quando a gente pensa em tecnologia, que é a segurança de dados, né? Socorro! Porque são dados massivos, o que eles são geralmente bem utilizados, ótimos para a gente pensar em saúde coletiva, de uma comunidade, mas não pensar em privacidade é um prato cheio para usos nada éticos. Vivemos num sistema capitalista, amor. Imagina se os planos de saúde resolvem escolher os pacientes por meio dessa base de dados, né? Ninguém com doenças graves vai ter atendimento adequado. Imagina se Vai já custar $1 zillion. o Detran já mudou minha CNH para 5 anos e não 10, porque eu fiz esvaziamento dos linfonodos no braço em que eu mudo a marcha. Então não precisa de muita informação para Você já jura? juro. Então você imagina, o que não faria um plano de saúde com informações Mas muito eles piores. fizeram, eu compreendo sob o ponto de vista, digamos, de segurança, do tipo, se a estrutura motora dela mudar por conta dessa cirurgia, essa carteira precisa ser revista num prazo menor, pra gente entender a aptidão. Mas isso foi feito automaticamente? Foi aleatório, porque eu só falei disso, se eu te perguntasse se tive alguma cirurgia, eu tinha acabado de fazer a Aham. cirurgia, e eles não perguntaram quantos linfonodos, né. Antigamente a gente fazia esvaziamento de todos, quando uma Aham. mulher tinha câncer de mama. Hoje eu esvaziei 4, eu tirei 4 linfonodos de 40. Então, assim, Ah. teoricamente tem pouquíssimas chances de eu ter um Tinha que ser problema. tinha que ser visto caso a caso, pra É, entender o impacto, né. mas aí Não, é que eu quase achei que você nem tinha mencionado, que os caras só, cruzaram ainda não chegamos lá, mas dado, é mas esse isso. é o perigo. É, esse é o perigo. É. E aí, pensando nessa história toda da saúde coletiva, porque é isso, é importante que o Detran saiba para a saúde coletiva que isso existe, Não, mas porque a gente mapear uma comunidade é importante. Se a gente entender que nos últimos 30 anos isso acontece, muitas coisas podem ser revistas e a gente falou sobre rastreamento populacional, inclusive de câncer de mama no nosso episódio, de como é super importante, porque você entende dinâmicas que são específicas de cada comunidade. Os países não se comportam da mesma forma, a estatística não é a mesma para o mundo inteiro, que é muito legal, entendeu? Mas é isso, né? Medo. medo. Mas enfim, eu queria fazer uma última reflexão, é que será que dá para a gente democratizar essa tendência? Fiquei nessa dúvida. É que eu acho que tem 2 coisas aí, né. Tem uma coisa que é
esse cuidado integral com a saúde. E acho que tem uma outra coisa que é aí tecnologia, que inclusive nasce no mercado de luxo, né. Se a gente olhar, como funcionava antigamente, vai, nossas vós, e elas iam em um médico que concentrava um cuidado meio com tudo, né. E com todos. É, era um médico de família, não por acaso. Guardadas as devidas proporções tecnológicas, enfim, até estéticas, o SUS tem um exemplo bom disso, né, que é a estratégia saúde da família, enfim, que é sobre prevenção, tem um agente, uma equipe, inclusive médicos que visitam a casa das pessoas, para acompanhar famílias inteiras, porque, enfim, né, nem sempre a prioridade é você fazer check-up, nem é tão fácil fazer check-up no sistema público, né, mas a observação clínica faz diferença para prevenir doença, né. Em tese, a saúde integral jamais deveria ser sinônimo de algo caro, porque com a virada de chave do que eu já falei, que é a medicina 3.0 ou a medicina de prevenção, a gente tem o potencial de diminuir e muito os gastos de uma população a longo prazo. Então, se a gente trabalha a prevenção em larga escala, a gente diminui o custo do sistema de saúde de um país, de uma Menos cidade. gente está doente, menos tratamento precisa ser colocado em prática, É em isso, tese, né. principalmente quando a gente tá falando de coisas que matam muito, tipo doenças metabólicas, degenerativas, autoimune, câncer e tal, que é caríssimo de tratar e manter, né, o sistema. É, eu acho que é uma outra conta, né, que tem que ser feita. Porque talvez no médio prazo é super caro, mas no longo tem outro tipo de ganho, né, enfim. Acho que a gente tem outros exemplos de países que fazem, da medicina algo mais parecido com o que a gente vem dizendo que é de estilo de vida para prevenir doenças, como o Japão, China e Índia, até mais sofisticado sob o ponto de vista da combinação do que é emoção, né, uma coisa psíquica com a física, Completamente. e que são Milenar, né. exatamente, não nasceram agora, né. Bom, resumindo, a gente anda cercado de vontade de ser muito saudável, eu espero que seja o caso de vocês também, de viver muito, com qualidade de vida. A gente está acompanhado de um monte de tecnologia que está cada vez mais precisa para monitorar nossa saúde nessa busca de prevenção. Tudo isso combinado com o básico, que é alimentação, descanso, recuperação, exercício físico, bons exames, médicos que cada vez mais estejam orientados para esse olhar de estilo de vida. Tudo isso sem uma atmosfera de medo ou de hospital. Para mim, esses são os aspectos positivos. É, e aí tem onde a gente precisa manter o radar ligado, né, que é quando isso vira um clube para pouca gente, quem fica de fora e como a gente democratiza o acesso para quem fica de fora, e acho que pessoalmente não fazer a vida virar um check-up infinito de um corpo que vira um projetão da sua melhor versão, uma coisa meio imortal ou que consome muita energia vital, né, vamos viver também. Aproveitar, né? É. O lance é a gente ficar esperto, porque não queremos que essa conversa de longevidade vire uma narrativa sobre moral, como se envelhecer bem fosse um mérito individual, de força de De vontade. quanto dinheiro você tem, né, enfim. A gente sabe que não é, tem coisas que são sociais, tem coisas que são estruturais, tem coisas que têm a ver com acesso, tempo, renda e, óbvio, histórico, porque quando você passa por um perrengue, você fica mais atento e aí isso também é uma coisa muito pessoal. Certíssimo. Bom, Tchau Bela é idealizado por mim, Vânia Goy, e pela Isa Deson, e ele é parte de um núcleo de pesquisa e estratégia focado em mapear comportamento e consumo nos mercados de beleza e bem-estar. Esse episódio é um recorte das tendências que a gente mapeia nos bastidores, ajudando as marcas a entender para onde o mundo aponta. A gente gravou aqui em São Paulo com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoff e da Hannah Dourado. A identidade visual é do Nino Alexandre, a arte e a edição da Bianca Lima, com trilha do Chico Reginato. Nos vemos em 15 dias. Até lá! Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.